Eu sou a professora Mariane Berger. Sejam bem-vindos a esta aula. Nesta aula, nós vamos falar sobre plantas que podemos cultivar em casa nesse período de outono e inverno, quando as plantas ficam mais feias e tem menos sol. Então, ao longo dessa aula, a gente vai conversar sobre o que podemos cultivar em casa nessas estações mais frias do ano. Nessa época do ano em que estamos, outono e inverno, não é necessário regar tanto as plantas quanto no verão. No verão, quando a gente rega, o solo ele seca mais rapidamente que no inverno. No inverno, o solo demora mais para secar. Então, por isso que não há tanta necessidade de rega. Você pode diminuir a frequência de regas no inverno. Mas sempre lembrando da regra que já comentamos em uma outra aula, para saber quando que rega a planta, a dica é colocar o dedo no solo, percebeu que o solo está seco, você pode dar uma regada. Mas lembrando que no inverno as regas são menos frequentes que no verão. Uma planta que podemos cultivar em casa no período outono e inverno é a flor de maio, que é essa planta aqui. Ela é uma planta bem bonita e fornece flores com alguns centímetros de tamanho. Então ela pode ser utilizada para enfeitar o interior de uma casa e pode também ser utilizada para decorar o ambiente. Então apresento para vocês a flor de maio. A begônia é mais uma planta que pode ser cultivada no frio. Ela é uma planta bem bonita, com flores, enfeita qualquer ambiente. Ela pode ser cultivada em vaso. Então é mais uma dica de uma planta que pode ser cultivada nessa época de outono e inverno, quando tem um pouco mais de frio. Esta é a planta hipoeste. Ela pode ser cultivada em vasos ou canteiros. Ela tem uma folha bem bonita. Então, conforme vocês estão vendo, é uma folha de coloração verde escuro, alternando com verde claro. Também é utilizada em decoração e se desenvolve bem em climas amenos. É uma boa planta para ter em casa nesse período de menos sol. Uma outra planta boa para ser cultivada nessa época do ano é a gérbera, que é uma planta que pode ser cultivada em vasos, em jardineiras. Ela é utilizada bastante para decorar um ambiente e também a gérbera embeleza com as suas flores. Essa também é mais uma planta que pode ser utilizada e cultivada nessa época do ano. Essa azaleia é uma planta que encanta com suas intensas floradas e cores vibrantes. A azaleia pode ser cultivada em vasos, decorar o interior de uma casa, também ser cultivada em jardineiras. E a azaleia ela se desenvolve bem em climas amenos, então é uma boa planta para ser cultivada no outono e inverno. Uma outra planta que encanta com a beleza das suas flores e boa para cultivar nessa época do ano por tolerar bastante o frio é a hortênsia. A hortênsia, ela é boa para enfeitar jardins, enfeitar canteiros, então é mais uma boa planta para ser cultivada nessa época do ano, essa época que é mais fria, né? O lírio é uma planta que tolera baixas temperaturas, então é uma boa planta também para ser cultivada nessa época mais fria do ano. É uma planta bastante utilizada na decoração de ambientes e fácil de ser cultivado em vasos. O lírio em vaso chega a pequenos tamanhos, mas se plantado em um terreno, ele pode chegar até 1 metro de altura. Algumas aulas atrás, comentei sobre plantas que gostam de sol e plantas que gostam de sombra. E uma das plantas que gostam de sombra é a violeta. Então aqui tem a violeta. Então ela é uma boa planta para ser cultivada nesse período que temos menos sol,
esse período mais frio do ano. E ela é uma boa planta também para ser utilizada na decoração de uma casa, para enfeitar um ambiente dentro de uma casa. Então, só reforçando os cuidados com a violeta, quando você for regar a violeta, toma cuidado para não regar a folha. Então, rega sempre a parte do solo. Isso ajuda a manter a violeta uma planta assim mais saudável, mais bonita. Quem não gosta de uma orquídea? A orquídea é uma excelente planta para darmos de presente para alguém. A orquídea é uma boa planta para ser utilizada na decoração de uma casa. Ela possui flores solitárias e cores diversas, desperta-se interesses e possui assim, uma variedade bem grande na natureza. A orquídea é mais uma planta que pode ser cultivada nessa época do ano. Uma outra planta que podemos cultivar no outono é a margarida. A margarida é uma planta que enfeita canteiros, ela é fácil de cultivar em vaso e ela tem um tempo de germinação rápido e sempre ajuda adubada, assim como você também pode adubar com frequência não só a margarida, mas todas as plantas. Na primeira aula, quando fizemos as bolas de semente, onde utilizamos argila e semente, colocando a semente na argila e fazendo assim a bola, uma das sementes utilizadas foi da planta dália. A planta dália ela é bastante utilizada no paisagismo e é uma planta que pode chegar a 1,5 m de altura. Então é uma boa planta para ser cultivada nessa época do ano. Nesse período do ano também podemos cultivar a planta gerânio, que é uma planta que encanta com suas flores e é bastante cultivado também em vasos e floreiras. Então, essas são mais duas plantas que podemos cultivar nessa época do ano, a dália e o gerânio. Outra planta boa para ser cultivada nesta época do ano é o crisântemo. O crisântemo possui caules ramificados e folhas ovais. É uma planta boa para ser utilizada na decoração de um ambiente e bastante cultivada em vasos. Então, essa é mais uma boa planta para ser cultivada nessa época do ano, o crisântemo. Nós vamos agora fazer o plantio de uma das plantas que podemos cultivar em casa no outono e inverno. Trata-se da planta Amor Perfeito, que é uma das plantas que gosta de clima ameno e de clima frio. Esses são os materiais que vamos utilizar para fazer o plantio. Então, a terra adubada, a manta de drenagem, o vaso, a argila expandida, a pá e a semente da planta Amor Perfeito. Vamos então começar o plantio da planta Amor Perfeito? Então, a primeira etapa é colocar a argila expandida no fundo do vaso. Então, pega a argila expandida até ela tampar o fundo do vaso. A segunda etapa é opcional, quem quiser pode colocar a manta de drenagem logo em cima da argila expandida. Então, conforme eu estou demonstrando, então fica desse jeito, dessa forma. Agora a próxima etapa é colocar a terra adubada, então com auxílio de uma pá, pego a terra e vou colocando aqui no vaso. Você pode colocar a terra até mais ou menos até mais ou menos aqui, onde está meu dedo.
Então pode colocar mais um pouco de terra. Lembrando que é sempre importante, depois que colocar a semente, você regar o vaso. Mas não precisa ser em excesso, mas é sempre bom, sentir que o solo está seco, você pode ir regando. A próxima etapa é colocar a semente. Então, né, no caso é da planta Amor Perfeito. Colocar aqui no vaso. Então você pode espalhar bem, a semente ela é bem pequena, então não dá tanto para ver, né? Você pode jogar por todo o vaso. Eu vou pôr mais um pouco. E para finalizar o plantio, você pode cobrir com uma fina camada de terra, sem ser em excesso. Então, assim que cobrir as sementes com essa fina camada de terra, você pode dar uma regada. E aí agora é aguardar o resultado. Então, à medida que for germinando, você pode passar para vasos maiores. Então, agora é só aguardar. Nessa aula, falamos sobre plantas que podemos cultivar nesse período de outono e inverno. Existe uma variedade grande de plantas: hortênsia, flor de maio, azaleia, crisântemo, e a maioria delas fornecendo flores, que é algo encantador. Também fizemos nesta aula o plantio da planta Amor Perfeito, que é mais uma planta que pode ser cultivada nessa época do ano. Eu espero que vocês aproveitem bastante, curtam essas plantas, cuidem bastante delas. E um abraço e até uma próxima aula. Assim encerramos esta aula.